Olá, primatas! Provavelmente vocês já sabem que os Estados Unidos invadiram a Venezuela. Eu não sei como essa notícia em si não se torna preocupante na cabeça de todo sul-americano, porque a história que está sendo comprada nessa lavagem cerebral que os Estados Unidos conseguiu fazer o mundo inteiro com os filmes e séries e redes sociais em especial nos últimos anos, é a ideia de que os Estados Unidos prendeu Nicolás Maduro por crimes de tráfico. Quando você tem que, um país, um governo de um país, está procurando um criminoso que cometeu infrações em seu país, em seu território, porque acho que é uma notícia bombástica para vários deputados aí brasileiros e senadores, aparentemente, que não entendem muito de lei, né? Não são pessoas que deveriam saber muito de lei, né? As pessoas que formulam as leis de um país não se aplicam a todos os outros países automaticamente. Cada país tem a sua soberania, tem suas leis para serem cumpridas nesse limite deles. Quando as pessoas fogem desse território para não serem presas, como por exemplo aconteceu com a Carla Zambelli recentemente aí, e também a família Bolsonaro inteira que saiu, igual quando o navio tá afundando, os ratos sai tudo pelas cordas, sai por onde dá. Quando isso acontece, o acordo que as nações têm entre si, enfim, que é o que a gente tenta na diplomacia atual, até então era assim, o acordo é que você tente a extradição dessa pessoa. E aí depende dos países, de como é a relação entre eles, mas a ideia é sempre essa. Você não pode ir nesse país, pegar essa pessoa e voltar e falar: não, a gente só pegou ele porque ele cometeu um crime aqui no meu país, então precisava pegar ele. Não pode fazer isso. É uma questão básica de geopolítica, de direitos humanos, enfim, de tudo que a gente construiu como civilização. E a desculpa que está sendo é essa, de que o presidente de um país era um criminoso no meu país. Então o que a gente fez? A gente foi lá, mandou as nossas forças militares, mandou bombardeiros navais, mandou caças, aviões caça, com mísseis e tudo mais, e forças terrestres e esquadrões de elite, para ir lá prender esse criminoso, esse traficante. Quão burro alguém tem que ser para ouvir essa história e simplesmente: ok, é isso aí, temos um criminoso preso. Gente, em que mundo? É difícil achar palavras para reagir. Eu quis pesquisar, bom, espero que esteja tendo pelo menos uma reação internacional, porque os Estados Unidos pisaram agora na América do Sul. O Brasil não tem uma força militar muito forte para se defender, até porque um pouquinho de poder que se deu para essa força militar, elas tentaram tomar a democracia da população. Várias vezes, conseguiu em 64, com o apoio dos Estados Unidos. Foi justamente quem financiou a derrubada da nossa democracia em 64. Todo mundo que mora no terceiro mundo, e brasileiros que acham que os Estados Unidos gostam de vocês, nós somos terceiro mundo. Se você está no hemisfério sul, os países do hemisfério norte não estão nem aí. Porque desde sempre foi assim, eles que pisaram aqui mataram toda a população indígena, eles que pisaram na América Latina e acabaram com a população e se impuseram como os novos donos do continente. Eles que entraram na África e simplesmente sequestraram pessoas de lá e venderam. Enfim, considerando todo esse cenário, como um brasileiro e latino-americano, eu quis acompanhar para ver como que está sendo a reação sobre a invasão da Venezuela por uma força estrangeira. A primeira notícia que eu me deparo, uma notícia do G1, falando sobre uma análise política de um professor de Relações Internacionais da USP, e também citando a resposta da ONU. Diz o seguinte na manchete: invasão do Zewa na Venezuela abre precedente para a China também exercer força militar. As Nações Unidas avaliam que as ações americanas, sabe? Mandar 150 caças sobre o seu território e alguns navios com torpedos e forças especiais e espiões, porque eles tinham que saber onde o cara tá. Enfim, ações americanas podem colidir com os interesses econômicos e comerciais da China na região. E também pode levar o país a exercer força militar em Taiwan. Meu Deus, que perigo! Os Estados Unidos invadiram a Venezuela? Meu Deus, agora a China vai querer invadir alguém também. A China. E é claro que a gente tem que se preocupar quando os Estados Unidos está com a China. A gente tem que se preocupar com a China. Porque a gente sabe que a China, ela construiu bases militares em países do mundo inteiro. Ela tem base na Austrália, que é uma base fechada para o povo australiano, que é feita a base lá só para poder ter um ponto de satélite no outro lado do mundo e poder melhorar as ações de espionagem chinesas. Não. É os Estados Unidos que tem bases militares no mundo inteiro. A China, pelo menos até então, só tem uma base militar em Djibouti. Os Estados Unidos têm mais de 750 bases militares espalhadas
por pelo menos 70 países. Ok, a preocupação então com a China pode ser aquela que a gente tem o dever histórico de se lembrar sempre que a China é o único país que lançou bomba atômica no território de outro país, na população de outro país. Não foi nem no exército, numa base militar, não foi estratégico, foi na população de outro país. 2 bombas, se lembra? Aquelas 2 bombas atômicas que foram lançadas lá em Hiroshima e Nagasaki? Não foi a China. Foi quem foi? Foi os Estados Unidos. Os mesmos Estados Unidos que têm bases militares construídas ao longo do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro. Os mesmos Estados Unidos que aqui na América do Sul vive financiando a derrubada de governos democraticamente eleitos. Um país, deixa eu tentar lembrar, qual que é o mesmo país que em 1964 o Brasil, a democracia foi tomada por quem que foi? Foram os militares, com apoio de quem? É isso mesmo, com o apoio dos Estados Unidos. Caso você não saiba, a levantada da ditadura militar aqui no Brasil não foi feita na base do vigor e da inteligência militarista da nossa extrema-direita, não. Ela foi paga, financiada, dando dinheiro, arma, foi financiada pelos Estados Unidos, a derrubada. Por quê? Porque tinham medo do comunismo vir aqui se instaurar. Então, por que a notícia que eu tô lendo e a preocupação que se expõe é sobre o que a China pode querer fazer agora que os Estados Unidos, as ações americanas abriram esse precedente? Eu não sei o que eles estão falando de precedente, porque os Estados Unidos já fazem isso desde a Primeira Guerra Mundial, derrubou lá no Oriente Médio, fez isso no Iraque, fez isso no Afeganistão, e fez isso no Vietnã, e fez isso na Coreia. Os Estados Unidos faz isso o tempo todo. O que você, como pessoa, tem que se preocupar com isso? Porque os Estados Unidos não faz isso para espalhar a democracia. Até porque não faz nenhum sentido você invadir um país, tomar o poder e fazer isso em nome da democracia. Porque democracia significa o povo fazendo algo e não a nação de outro país vindo no seu território e tomando as rédeas. Aliás, o Nicolás Maduro, né, que foi preso como traficante, nesse mundo paralelo onde um presidente de um país fala, eu não gosto do presidente daquele outro país, então eu vou lá prender ele, vou entrar no território dele, prender ele, e agora vamos ver se a gente coloca um cara que eu gosto mais. Nesse mundo onde isso é ok, a primeira coisa a se fazer vamos convocar novas eleições então, já que o cara era um ditador, que, enfim, tomou a democracia. Não é isso que os Estados Unidos está fazendo. Donald Trump, né, o grande ditador moderno aí, que ninguém está fazendo nada a respeito, já deixou claro que agora os Estados Unidos é que manda na Venezuela até eles decidirem que não mandam mais. E por que os Estados Unidos fariam isso? Porque eles amam muito a democracia, né? Eles odeiam ver ditadores, né? Não, porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e a Venezuela não tinha uma política de favorecer os Estados Unidos na venda desse petróleo. Tanto que antes de entrarem lá para prender Nicolás Maduro, muito antes, quando estava se armando o cerco, eles começaram já a confiscar navios petrolíferos. Navios que carregam petróleo, que estariam sendo vendidos pelo livre mercado. A Venezuela tem esse direito de vender o petróleo dela para quem ela quiser, pelo preço que ela quiser e tudo mais. Pois é, os Estados Unidos simplesmente sequestraram e mandaram para onde? Pelo menos foi pro povo venezuelano, né? Vendeu e deu dinheiro. Não, foi tudo para Shell e para outras empresas petrolíferas aí, americanas. Então todo o dinheiro que for tido disso aí vai para onde? Pro bolso desse pessoal, Donald Trump incluso, né, e toda essa galera. Mas a preocupação é com a China, porque a China é comunista e isso é perigoso. O perigoso é quando um país consegue ter saúde pública gratuita, estudo gratuito, mas você não pode assistir qualquer coisa que você queira lá. Nos Estados Unidos você pode assistir tudo, né? Não, os Estados Unidos também já baniu o TikTok. A gente tem visto no YouTube a pressão política nos Estados Unidos deles diminuindo a visualização de vídeos. Essa lavagem cerebral que foi feita pelas mídias sociais, eu não consigo entender. Por que aqui é novidade? Porque lá no Oriente Médio, isso foi feito antes da Era da Informação. Então já tinha-se esse histórico e era meio que mais fácil de jogar para debaixo dos panos o que estava acontecendo lá. E também tem o fato de toda a visão elitista e higienista que enxerga a África e a Ásia como o menor do mundo inteiro. Lá já fazem isso, enfim, isso não é novidade para eles. Aqui era feito, nessa época aí, Guerra Fria, enfim, nesse contexto todo, mas de um jeito um pouquinho mais sutil e fácil de disfarçar. E agora está sendo feito abertamente. E a ONU está reagindo da mesma forma que reagiu em 1938. Um resumo básico aí, caso você não se lembre das suas aulas, ou você não saiba, enfim. Quando
a Alemanha nazista começou a querer pegar mais território na Europa, e invadir países, mandar forças militares para tirar ditadores comunistas do poder, as respostas dos países, na época ainda não existia a ONU, né, mas os países aliados aí, Reino Unido, França, Estados Unidos, a resposta na época foi de tipo assim, não, você não deve invadir, ok, tá, você já invadiu aqui a Polônia, então pode ficar com a Polônia, mas não faz isso de novo. Aí vai a Alemanha nazista e invade a Tchecoslováquia. Eu não lembro agora a ordem de todos os países. Quando é que os países fazem algo em resposta? Quando a ameaça chega no primeiro mundo. Quando as tropas pisam na França, aí tem toda uma questão de estratégia militar, que eu não vou entrar aqui. Agora a ONU está fazendo a mesma coisa. O pior, talvez, a coisa mais dura é que agora a ONU tem países participantes como o Brasil, Colômbia, países que estão nessa luta de tentar estabelecer democracia e que estão tentando colocar o poder nas mãos do povo. Na ONU estão lá manifestando a preocupação com isso e o absurdo que é um país achar que ele tem simplesmente a autoridade sobre o mundo inteiro para ele chegar e falar aqui, eu vou entrar aqui, vou pegar o seu presidente, vou tomar o poder e agora vocês baixam a cabeça até a hora que eu resolver, porque vocês são uma ditadura. Isso é uma definição de ditadura. É difícil pensar o quanto esforço eu tô precisando fazer para explicar por que o imperador bélico que adora invadir países é ruim. Atualmente a lavagem cerebral feita aí por WhatsApp, contribuição de séries e filmes, e aí tem, enfim, 1 milhão de meios, mas o principal atualmente são redes sociais. Quem é cientista de dados aí sabe o poder que atualmente tem, quem tem as informações e o controle das redes sociais, inclusive num ponto em que o Brasil devia fazer igual os Estados Unidos fez e bloqueou o TikTok, talvez o Brasil precisasse também ver quem é que está sendo utilizado aqui para tomar o poder dos brasileiros. Mas aí seria errado, porque aí é ditadura, não pode. Só os Estados Unidos que pode fazer. Os Estados Unidos fazer isso é democracia. A democracia dos Estados Unidos seria para eles lá. Eles não têm nada que fazer fora de lá. Se eles quisessem fazer uma coisa fora de lá, pelo que esse pessoal que ama os Estados Unidos diz acreditar, eles deviam fazer através de compra e venda. Eles deviam fazer através de compra de ações, venda de ações e mudança no mercado. Eles não deviam estar invadindo países e tomando poder. E o fato de que tem alguém colocando bases militares e um país entrando aqui na América Latina, num ponto extremamente estratégico que é a Venezuela, e um país extremamente, uma região extremamente estratégica, porque tem as maiores reservas de petróleo do mundo, isso deveria ser preocupante para todo representante da população latino-americana. Não é porque os Estados Unidos têm dinheiro. Eles jogam dinheiro no bolso. E aí você tem, por exemplo, presidentes como Milei, que vão vender a população para enriquecer. Tá? No fim das contas, é aquilo que você conhece no seu dia a dia. Sabe aquela pessoa babaca que o que ela puder explorar os outros e pegar o dinheiro para ela e pisar, ela não tá nem aí porque acontece em volta? Pois é isso. Essas pessoas estão no poder. Para nossa sorte, a gente prendeu o golpista que tentou tomar o nosso poder, embora agora já esteja virando piada a pena que vão fazer ele cumprir. E já estão lá no Senado, essa turma do PL, tentando derrubar a ficha limpa para ver se consegue colocar Bolsonaro na presidência, mas ainda bem que isso não aconteceu com ele na presidência, porque essas bases militares não iam estar na Venezuela, não, elas iam estar aqui no Brasil. Pelo menos a gente está tendo um presidente que está repudiando publicamente essas ações americanas. Essas ações americanas. Não tem uma conclusão muito boa para esse vídeo, porque eu nem pensava em gravar esse vídeo. A conclusão talvez seja que a gente devia estar pensando como uma força latino-americana, como uma população brasileira, uma população latino-americana. Mas a gente ainda segue sendo vendido para quem pagar mais, que sempre é os Estados Unidos, porque foi quem mais fez dinheiro durante as guerras, fabricação de armas e tudo mais, e depois se manteve fazendo dinheiro, invadindo territórios. E todo mundo falando, ok, mas... Óbvio, se você invadir o seu 105º país, a China vai querer invadir o primeiro dela lá. Eu espero que vocês que têm carro saibam já de cara que provavelmente o preço da gasolina de vocês vai ser afetado por essas coisas. Para nossa sorte, o nosso maior parceiro comercial é a China, não é os Estados Unidos. Agora, a questão de importação e exportação de petróleo vai ter um desequilíbrio grande aí. E isso é parte do plano. A ideia é essa. A ideia é achar formas de minar a democracia nos países de terceiro mundo. Para quê? Para pegar os nossos recursos. Para fazer a mesma coisa que os portugueses fizeram quando pisaram aqui. Dizimar a população, falar que é porque a população não sabe se cuidar, pegar os recursos, levar o ouro embora, levar não sei o que embora, levar tudo embora, e aí depois deixar uma população que
fala que, mas aqueles países de primeiro mundo são tão melhores. É claro, porque lá eles não estão atacando a si mesmos. Quando os Estados Unidos recebeu um ataque no território dele, um ataque, que foi o 11 de setembro, é a maior tragédia da história do universo. Por quê? Porque foi um bombardeio dentro dos Estados Unidos. Enquanto isso, quando eles lançaram 2 bombas atômicas, atacaram cidades com mais de 300 mil pessoas, e afetaram o ecossistema de lá, basicamente eternamente, porque vai ser mais de 10 mil anos aí, alguns efeitos radiativos para poder se decair. Isso não é a maior tragédia da história. A maior tragédia da história é o 11 de setembro, quando atacaram a gente. Vamos ver agora o que vai dar disso tudo aí. Porque a gente está num momento chave histórico agora na América Latina. Não duvidem de daqui a uns 10, 15 anos, caso continue o ciclo internacional aí do jeito que sempre foi, a gente ter novamente aí agora países onde as mulheres não têm mais direitos, onde está se dizimando certas populações, uma teocracia, talvez, provavelmente cristã nesse caso, em outros países atualmente foi muçulmana, mas quem criou esses países, quem lançou essas disputas, quem criou esses atrasos sociais foi os Estados Unidos. E agora eles já estão aí estrategicamente começando a fazer isso. Começando é difícil, é complicado porque, enfim, a tentativa pelo menos era o soft power que eles falam, né, que é o poder de pressão política e de impor sanções e etc. E agora não, agora realmente está tendo a intervenção bélica, né? A intervenção militar, atualmente, minimizaram o que é uma intervenção militar. Então é bom você falar assim, agora que os Estados Unidos está trazendo bombas para jogar na América do Sul, agora que os Estados Unidos está trazendo navios para coletar recursos venezuelanos e levar para si mesmo, e a comunidade internacional aparentemente está disposta a fazer o mesmo que fez em 1938, do appeasement, né? De falar, não, tá, ok, tá bom, você pegou esse, não pega o próximo, você pegou o próximo, tá, não pega o outro, você pegou. Agora a resposta latino-americana precisa acontecer de alguma forma. Eu espero que pelo menos as pessoas que trabalham na imprensa e na comunicação criem um pouco de consciência. Olhem um pouquinho para a população nossa, sabe? Olhem um pouquinho para o povo brasileiro, olhem um pouquinho para o povo latino-americano, antes de defender as ações americanas. E parem de falar ações americanas, é invasão. É a invasão, são os ataques estadunidenses. Tem um nome, a gente está tendo aqui agora, é a república mais sanguinária, xenofóbica e gananciosa desde o Império Romano, prestes a vir para cima da América do Sul inteira. E a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que estão dispostas a vender o nosso sangue aí, em nome de fazer mais dinheiro e de melhorar a própria vida às custas da vida do povo. Espero que você tenha se indignado junto comigo, porque se você não tivesse indignado, sinceramente, não tem o que ser feito. Depois, na hora que você estiver pagando caro gasolina, e pagando caro alimentação, e pagando energia, reclama com o Trump. Manda uma mensagem pra ele. Faz igual a família Bolsonaro aí, vai lá, abre as pernas e fala, Trump, venha me salvar, Trump, venha. Estou esperando a intervenção sua. Se você quiser apoiar o canal, meu dinheiro não vai pro exterior, tá? Meu dinheiro vai todo para sustentar aqui. Eu agradeço muito as pessoas que apoiam o canal aqui. Se você também quiser apoiar, você pode me apoiar por Pix primeiramente, que é o meu método favorito, que é brasileiro, porque todo o dinheiro fica entre nós, né? Você pode me apoiar por Pix, que é contato@primatofalante.com, tá? Pode apoiar de forma recorrente por lá. Fique à vontade também para acessar pelo catarse.me/primatafalante e apoiar lá de forma recorrente com o valor que você quiser. E você puder também, obviamente. E se você não quiser me apoiar, eu vou pegar minhas forças militares e vou fazer ações na sua casa. Percebe? Percebe como é? Eu não sei, e até o próximo vídeo.